Vocês entraram, eu começo, né? Os diretores. Os diretores de imagem. Glória a Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite aos irmãos que nos acompanham pela página, pelo Facebook, os nossos irmãos internautas que interagem conosco. Estamos aqui juntos nessa noite para estarmos aprendendo a palavra do Senhor. A palavra essa, a qual vai estar inserida no Salmo 56, em relação à escola bíblica dominical do próximo domingo. Tivemos aqui no minha terra, então hoje vamos retornar para darmos prosseguimento ao ensino da palavra, baseado no Salmo 56, que está inserido no ensino da escola bíblica dominical do domingo passado. Está orando com as orações, por minha esposa, está louvando o Senhor com o exílio da água. Nessas orações apresento os irmãos que estão enfermos, a situação que se encontra a humanidade, para que possam achar uma solução para o problema que está se agravando a cada dia. Nós confiamos que Deus vai abençoar e vai achar uma solução, dando aos homens inteligência para isso. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor de bondade, Pai de misericórdia, louvamos, glorificamos e exaltamos a Ti, Senhor. Somos gratos pelo foro divino, somos gratos pela nossa existência, somos gratos a Ti por esse dia, Pai. Já esse, Pai amado, a qual desfrutamos da Tua presença, pelo Teu Santo Espírito Santo que habita em cada um de nós, Senhor. Desfrutamos da Tua bondade, da Tua misericórdia. Somos gratos, Pai, por tudo quanto o Senhor é e representa para nós, Senhor. Somos gratos pelo calçar, pelo vestir. Somos gratos a Ti pela saúde, pelos nossos lares, pela família. Somos gratos a Ti pelos nossos, Pai, em nome do Teu Filho amado. Quanto à situação da humanidade, o Senhor é conhecedor, mas nós queremos, Pai, que por Tua bondade e misericórdia, há de dar, Pai amado, aleluia do Senhor, aqueles que estão pesquisando, procurando uma solução para encontrar, Pai amado, um medicamento, Pai Santo, ao qual irá curar, Pai amado, muitas vidas dessa enfermidade. É o que pedimos em nome do Teu Filho amado. Amém. Nosso corpo.
Deus, aleluia, Jesus. Salve Santo, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aos ouvintes, aos internautas. Deus abençoe a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa alcançar a cada um nesta noite com as bênçãos do céu em nome do Senhor Jesus. Vamos salvar o Senhor com 2 hinos da harpa. O primeiro é o 151. Glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno dom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pede o santo dom, queiram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fé vou amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia,
ao hino 154. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louve conosco, exalte o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. O doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia a proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Adoro o nome de Jesus, jamais me falta o seu amor, e põe a parte a minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus. A minha alma salva está, e nele tu te salvarás, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Passo para o nosso pastor. Glória a Jesus. Ao doce nome de Jesus. Glória a Jesus. Quero também agradecer aqui aos irmãos da multimídia, nosso irmão Jefferson, irmão Francisco, e também ao nosso irmão Douglas, que está aqui nos dando aqui apoio e assistência aqui na congregação. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos dar sequência. Como eu havia falado, domingo houve um pequeno probleminha técnico aqui, mas graças a Deus já solucionamos e vamos aqui retornar aqui no Carlos, domingo, lição de número 7, que condiz com
a ocasião que nós estamos vivendo, meus irmãos. A lição que nos traz um título Glória a Deus, aleluia. muito condizente com a situação que a humanidade está passando, e dentro desse contexto humanidade estamos nós, cristãos, que servimos ao Senhor. Confiança em tempos de aflição. Glória a Jesus. Eu vou aqui solicitar a ajuda do nosso irmão Jefferson e do nosso irmão Francisco para nós interagirmos aqui dentro do texto aqui desta lição, respaldado na Bíblia, que é a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Diz aqui, irmão Francisco, que a aflição, quando o irmão define a aflição, o que seria uma aflição? Uma alma aflita, pastor, é aquela alma que está sentindo uma dor muito grande. Ela está aflita, ela está angustiada. Isso é complicado, porque uma alma assim, ela não tem paz, né? Ela sempre estará buscando essa paz. A aflição é isso. Certo. Glória a Deus. Então, a aflição é tudo aquilo que preocupa o ser vivente. É uma aflição. Glória a Deus, aleluia. E o contexto da história aqui, meus irmãos, amados irmãos que nos acompanham, pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 56, onde está o contexto ao qual nós estamos aqui estudando. E nós vemos que no decorrer da vida de Davi, quando Davi enfrenta Golias, nós sabemos o resultado, que Davi, pela misericórdia e bondade e poder de Deus, o gigante é derrotado. E daquele momento em diante, Davi, que até então, vamos dizer assim, vivia no anonimato, ninguém o conhecia, irmão Francisco. Agora, todo Israel conhece a Davi pelo feito ao qual Deus esteve com ele e foi concluído. Então Davi agora passa a ser conhecido, irmão Jefferson. E dentro dessa questão do conhecimento, de ser conhecido, isso trouxe para Davi um problema, irmão Francisco. Um problema que ele nem imaginava, irmão Jefferson. Então, quando Deus deu solução para Israel, no contexto de Golias estar afrontando o exército de Israel, agora Davi é agora o inimigo de Saul. Irmão Gerson, o que é interessante é que diante dessa condição de perseguir, Davi não tinha Saul como seu inimigo. Por que Davi não tinha Saul como seu inimigo, meu Deus? Que definição o Senhor nos diz a esse respeito? Davi não tinha Saul como seu inimigo. Pode ir. Devido à perseguição dele mesmo. Glória a Jesus. Conclua, passa no texto. Passa aqui. Eu acredito realmente que deve ser devido à perseguição mesmo que ele sofria, né, pastor? Sim. Mas mesmo assim ele não tinha Saul como seu inimigo. O interessante é, meus irmãos, quando a pessoa tem sobre si
e dentro de si a presença de Deus pelo Espírito Santo, ele não tem inimigo. São as pessoas que se fazem inimigo. Leia para nós, por favor, Francisco, o contexto histórico, Francisco, por favor. Contexto histórico. No Salmo 6, Davi expressa a situação complicada em que se encontrava. O medo em relação à circunstância que estava vivendo, marcado por ataques vorazes de seus inimigos, o levou a um profundo diálogo com Deus. Ele expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos. Embora fosse acostumado às batalhas, Davi estava fugindo de Saul, que planejava matá-lo. Nessa fuga, foi para Gate, cidade natal de Golias. Ele estava cercado, seja pelos prováveis ataques dos filisteus, a fim de vingar a morte de Golias. Então, amados irmãos, este era o contexto histórico ao qual Davi passou, e lá na frente, escrevendo, participando do Salmo 56, relata aqui o porquê dessa perseguição implacável que Saul havia concluído, arquitetado e estava dando prosseguimento a esse plano maligno. Mas o que chama a atenção, Francisco, é que só foi um fato que despertou em Saul esse ódio. Só um fato, algumas palavras, ou um cântico, foi uma consideração, uma das maneiras de louvar a Deus pela vida de Davi. E isso criou em Saul um terrível e maligno plano de tirar a vida de Davi. No tópico 1.1, eu vou pedir que o nosso conversa também nos ajude, gente. No tópico 1.1, tem aqui uma revista. Olha essa aqui. No tópico 1.1, por favor, gente. Isso, o cântico das mulheres. O cântico das mulheres. Após Davi derrotar o gigante Golias, as mulheres de Israel vieram até Saul cantando. Saul feriu os milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Salmo 18:7. E ao ouvir aquela canção, Saul irou-se e passou a ter inveja de Davi. E o espírito maligno apoderou-se dele e ele passou a perseguir Davi. Pronto. Esse foi o motivo, irmãos. Um elogio despertou em Saul o desejo de tirar a vida de Davi. Então nós vemos aqui, irmão Francisco, que passou a ter inveja. E nós vemos, meus irmãos, que a inveja é algo é maligno, é diabólico. E se a pessoa alimentar esse desejo, isso vai lhe custar muito caro. Isso vai lhe custar noites sem dormir, preocupado e muitas vezes arquitetando para não ver o sucesso da outra pessoa. E nós sabemos que inveja é algo
que desde o princípio já havia, Francisco. Desde o princípio. Mesmo antes de Deus criar o ser vivente e colocar aqui na terra, diz que a inveja tomou conta do coração daquele que era o anjo de luz. E dentro desse contexto aqui de inveja, irmão Francisco, nós vemos que diz que o espírito maligno se apoderou dele e ele passou a perseguir Davi. Dentro desse contexto aqui, irmão Francisco, então somos nós que damos oportunidade ou ocasião para o espírito maligno se apoderar da gente? É isso? Com certeza. Porque nós lemos aqui, pastor, se o senhor permitir, Sim. Durante 40 dias os filisteus atormentou o povo de Israel. Aí vem aquele jovem franzino, aquele jovem pastor de ovelha, enfrenta aquele monstro, mata aquele monstro. O povo, as mulheres, em reconhecimento, louva a Deus e enaltece o ato de Davi, e isso promove no sopro dele uma fúria, né? Em vez de gerar um agradecimento, gera uma fúria. Então nós permitimos, sim, sem dúvida, que esse sentimento entre e faça a devastação que ele sempre faz em nossas vidas. Mas como é que eu posso, Rogério? Algo que me trouxe benefício, algo que era um problema para mim, de repente o problema é solucionado, e de repente aquele que trouxe a solução do meu problema, agora eu vejo como meu inimigo, agora eu procuro tirar a sua vida, ou não querer o bem dele. Tudo isso, meus irmãos, só ocorre quando nós permitimos que o adversário se apodere da nossa mente, se apodere das nossas vidas. Porque o apóstolo Pedro diz que o adversário anda como o que, Francisco? Como um leão, né? Querendo fazer o quê? Tentando nos tragar, nos destruir. Bramando e procurando tirar a nossa vida. E há também um conselho bíblico, ao qual diz: resistir ao adversário E ele fugirá de vós. e ele fugirá de vós. Então essa questão do adversário se apoderar, ou se aproximar, ou querer conhecer a minha vida, depende totalmente se eu permitir isso, né? Porque se eu não permitir, não tem como. Não tem como eu ser instrumento dele para prejudicar outra pessoa. Por favor, meu filho, leia para nós 2, as ações do inimigo. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro, Saul, tomado por inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi. Este, para escapar, foge e procura abrigo entre os inimigos do povo de Deus. As agressões dos seus inimigos eram sem trégua. Eles eram incansáveis, segundo ele mesmo relata em Salmo 56,6. O Novo Testamento enfatiza as investidas das forças espirituais malignas que tentam destruir aqueles que estão em Cristo. Ou seja, a ênfase não é tanto quanto as pessoas, mas o Espírito que influencia e usa as pessoas. Amém. Esse é para nós um comentário. Passa a boca, Francisco. No âmbito histórico, quando Davi sente-se perseguido pelo seu sogro, e quando ele vai para Gate, é aquela história, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ele saiu da cidade de Saul, que estava perseguindo ele com mais de 3.000 soldados, e foi parar bem na capital, onde morava Golias, o herói nacional. Agora ele se vê numa situação muito complicada,
Fato é que o texto bíblico nos ensina que ele teve que se fazer doido, né, para não morrer. E mesmo em toda essa situação, como o Senhor me disse, ele não via Saul com maus olhos. Ele tinha um respeito. Ele mesmo chegou a dizer, né, ai de mim tocar no ungido do Senhor. Então ele tinha essa consideração por Saul. Mas Saul em nenhum momento tinha essa consideração por ele. Certo. E no Salmo 56,6 ele deixa claro isso, né? Se o senhor permitir ler. Pois não. Ele deixa claro essa situação quando estava lá ou passou por Gate. Diz o seguinte: ajunta-se e esconde-se, espia os meus passos, como aguardando a minha morte. Ou seja, o povo de Gate ficava só na espreita, observando os passos de Davi. Em qualquer momento eles poderiam atacá-lo e matá-lo. Por isso ele se fez, né, de doido. Me fez lembrar, Francisco, na oportunidade quando nosso Salvador palmeava essa terra aqui, quantas e quantos benefícios ele fez, e quantas ciladas era armado para tirar a sua vida. Davi só fez o bem, gente. E esse bem lhe trouxe uma consequência muito desastrosa. O homem que outrora andava segundo os preceitos de Deus, no caso de Saul, de repente deu lugar ao adversário e agora era instrumento do adversário para tirar a vida de Davi. Por favor, gente, leia para nós 1:3. Uma guerra em glória. A guerra arquitetada por Saul contra Davi era inglória, uma verdadeira caça a pulo, como bem descreve o próprio Davi. Saul organizou todo o seu amparado, seu exército, com mais de 3.000 soldados, para matar Davi, que estava acompanhado apenas de 600 soldados. Nessa atitude reprovável de Saul, podemos inferir as nossas. Muitas das vezes, entramos em conflitos por pequenos problemas, tornando-os grandes, gastando tempo, recursos, a fim de provarmos as nossas razões. Entramos em discussões intermináveis nas redes sociais, em decorrência de assuntos irrisórios que não contribuem para o nosso caráter. Um simples olhar diferente pode instaurar uma guerra. Uma pequena canção pode instaurar uma ira. Aumentamos o tamanho dos gigantes, mas não valorizamos os cachos de uvas. Vemos problemas em tudo, mas não vemos o agir de Deus. Então nós vemos aqui, irmão Francisco, que era uma guerra em glória. Era uma guerra que não tinha assim nenhuma glória, não tinha nenhum benefício, mas Saul ficou muitos e muitos dias no encalço de Davi. O interessante, irmão Jefferson, aqui, diz aqui que Saul organizou o seu exército, um aparato de 3.000 soldados para matar Davi. Davi que estava acompanhado de apenas 600 soldados. Exatamente. Aí me fez lembrar, Francisco, quem era esse soldado de Davi? Era homens endividados, não é isso? Eram os homens mais carentes e necessitados daquela época. Era praticamente aqueles que a sociedade não queria, todos rejeitavam aqueles homens se esconderam numa caverna, aí foram convocados por Davi, e eles tiveram a coragem, não, nós vamos formar um exército sim. Por quê? Porque eles confiavam no Deus de Davi, Francisco. Porque eles ouviram, ou até mesmo viram, o grande feito que Deus fez através de Davi, quando Davi ceifou a vida de Golias. Então nós vemos aqui que o importante é estar com o Senhor.
Me fez lembrar também agora, quando o profeta Eliseu estava lá numa situação, quando Geazi preocupado, Francisco, dizendo: meu Senhor, acorda, meu Senhor, estamos cercados, vamos perecer, meu Senhor. E qual foi as palavras, Francisco, que o profeta falou para o seu moço? Maior é o que está conosco. Ainda pediu para Deus abrir os olhos dele. Ele pediu, gente: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. E Deus abriu os olhos do moço, e o moço viu a glória de Deus: cavalos, cavaleiros e carro de fogo. É a confiança daqueles que confiam no Senhor. Saul confiava no seu exército, Davi confiava no Senhor e também nos 600 homens que estavam com ele. Me fez lembrar aqui, Francisco, nessa guerra de Davi e Saul, aquele conselho que o apóstolo Paulo deixou lá em Efésios capítulo 6, quando ele fala: olha, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, tudo aquilo que o adversário tem como seu exército. Essa é a nossa luta. Então Davi já tinha isso no seu coração: eu não estou lutando contra o meu Senhor, eu estou lutando com o espírito maligno que se apoderou dele pelo fato de ter permitido esse espírito maligno se apoderar dele. Me fez lembrar também, meus irmãos, nessa questão da inveja, sabemos qual foi o motivo que Caim matou Abel. Foi a inveja. Inveja. Então nós vemos que desde o princípio, gente, desde as alturas celestiais, quando o adversário encheu o seu coração, ele falou: olha, vou subir até os altos céus, vou ser semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, ali nasceu a inveja. E hoje a inveja permeia nesse mundo. Vamos pedir para Deus que possamos nos esforçar para que não possamos ter esse sentimento chamado inveja, porque se tivermos esse contexto de inveja, nós estamos mortos espiritualmente falando aos olhos de Deus. Por favor, gente, leia para nós o tópico 2, a oração de Davi. É interessante observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus diante das circunstâncias que estava enfrentando. Ao observarmos a oração de Davi, podemos extrair diversas lições a serem seguidas. 2:1, faz favor, Francisco. Pedido de misericórdia. Davi pede a Deus que tenha misericórdia, pois pelejavam contra ele diariamente. Lá em Salmo 56:1, ele deixa claro isso. A plena consciência do poder dos seus inimigos. O gigante agora era forte, voraz e persistente. Ele registra em Salmo 56, verso 5. A luta contra Golias e as feras enfrentadas no campo eram ínfimas em relação à perseguição intentada por Saul e seu exército, e aos riscos encontrados quando se refugiou em Gade e esteve na presença do rei Aques. Em Cristo Jesus, fomos feitos filhos de Deus, o qual também é chamado de Pai das Misericórdias. Misericórdia é uma das mais marcantes características de Deus, presente na Bíblia. Junto ao trono da graça alcançamos misericórdia, registrado em Hebreus 4:16. Francisco, desça para o comentário. O pastor aqui, ele vem falando, que diante de tudo isso que ele estava vivendo, diante de toda a perseguição de Saul, agora lá no antro do inimigo que ele se encontrava, ele não deixou de pedir misericórdia ao Senhor.
ele ainda pedia a Deus para se lembrar dos seus feitos, registrado em livros, né? E em todo esse momento a gente vê a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Porque se não fosse, ele não estava mais enfrentando nem o leão e nem o urso, agora estava enfrentando um exército poderoso, tanto de um lado quanto de outro. E agora ele estava na presença do rei filisteu, lá em Gate. Ele estava diante do maior inimigo da nação de Israel. E mesmo assim a misericórdia de Deus estava sobre ele, que o protegeu e o livrou de todos esses momentos ruins. Então, Jeff, nós temos que pedir nas nossas orações cotidianas. Temos que pedir o que, Jeff? As misericórdias do Senhor sobre nossas vidas, né, pastor? Por que, Jeff? Nós temos que pedir isso, Jeff? Porque é o fato de não sermos consumados todos os dias. Então, as misericórdias do Senhor, Francisco, diz a Bíblia, são as causas de nós não sermos consumidos. Diante desse versículo, nós aprendemos uma coisa: somos falhos, somos imperfeitos, mas nunca podemos usar essa questão da imperfeição para andarmos errando, mas sim sempre pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a andar na tua presença e tenha misericórdia de mim, Senhor. Glória a Jesus. Então nós temos no tópico 2 aqui, nós temos que aprender a pedir, Francisco. Nós temos que aprender a pedir. A pedir o quê? Misericórdia. Misericórdia. Por favor, Jefferson, lê para nós o tópico 2:2. Levas em conta a minha peregrinação. Davi está clamando por socorro para escapar da morte. Precisou percorrer um caminho. Essa peregrinação foi marcada por lágrimas. Está registrado em Salmo 56:1. O salmista expressa e tem certeza de que Deus sabe de sua aflição e dificuldade, assim como de seu contínuo cuidado. Interessante essas expressões constante. Põe no homem, então, no seu livro. Indica não apenas o conhecimento de Deus, mas sua atenção favorável. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Quando Jesus esteve presente na terra, não só enxergava, mas tinha compaixão pelo sofrimento das pessoas, que está em Mateus 4, 23, 25 e 32. Então nós vemos aqui, meu Francisco, levas em conta a minha peregrinação. Enquanto nós andarmos nessa terra aqui, meu Francisco, Deus vai estar sempre olhando, nos socorrendo, nos atendendo em momento de dificuldade. É isso? É interessante, pastor, que ele deixa registrado no verso 8 do Salmo 56 que essa jornada lhe causou muita angústia, muita aflição, que inclusive é a pauta da noite. E quando ele fala para Deus: olha, registra as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Ou seja, ele fala para Deus: olha, Senhor, põe toda essa aflição, essa angústia, essa tristeza que eu estou sentindo no seu odre. Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não tem registrado? Será que não está analisando tudo isso? Então foi uma peregrinação muito difícil para Davi. E como registra aqui na aula, uma peregrinação com muitas lágrimas, né? Me fez lembrar, Francisco, o Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, não é isso? Isso mesmo. Gemendo e chorando. Com certeza trará consigo os seus olhos. E nessa questão de sofrimento, meus irmãos, nós temos muitos e muitos exemplos na Bíblia, ao qual nos fala da questão da nossa peregrinação e da dificuldade que vamos passando, já passamos. Mas certo de uma coisa: em todas o Senhor irá nos socorrer. Me fez lembrar aqui agora, meu gente, nessa questão de sofrimento, e Deus contemplando o sofrimento e entrando com providência, com socorro, Paulo e Silas, depois de apanharem, Francisco,
continuaram louvando o Senhor. Apanhando, gente. Apanharam, chicoteados, foram lançados na prisão, mas dizia que, perto da meia-noite, ouvia-se o louvor. Paulo e Silas louvando. Aí Deus veio e interveio através daquele louvor. Me fez lembrar também, irmão, gente, aquela passagem, quando o profeta Isaías vai até o rei Ezequias, ele fala o quê? Morrer, Põe a tua casa em ordem. vai morrer. Aí, irmão, gente, Ezequias virou o rosto para a parede, e dentro dessa peregrinação, que é andar, que é a caminhada, ele fala: Senhor, olha que eu andei na tua presença, veja as minhas peregrinações, tudo aquilo que eu fiz para o Senhor e para o Senhor. Aí Deus falou ao profeta: vai e volta. Pastor, e continua aqui no verso 3, que permitiu lá em 2 Reis 23, né? Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E aí termina o verso: e Ezequias chorou muitíssimo. Chorou muito. Quantas e quantas noites Davi não registra na Bíblia? Quantas e quantas noites Davi chorou por não compreender por que Saul estava se comportando daquela maneira. E assim somos nós também, irmãos. Quantas e quantas noites nessa nossa peregrinação na terra nós choramos, mas certo de uma coisa: as nossas lágrimas estão sendo recolhidas, e tudo que passamos está registrado no livro das obras do nosso Deus. Por favor, Francisco, leia para nós 2:3. Faça a tua justiça. Por que Davi pediu para Deus fazer a justiça dele? Porque, irmão Jesus, se o Senhor for fazer a tua justiça, e eu a minha justiça, o Francisco a justiça dele, nós estamos cometendo injustiça. Por favor, Francisco. Faça a tua justiça. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Davi estava enfrentando tal situação em decorrência de ter exercido o seu chamado. Não praticara qualquer ato para dar ensejo à fúria de Saul. Este, por sua vez, irou-se apenas por estar contaminado pela inveja. Nada justifica a fúria dele. Agora Davi pede a justiça de Deus. É preciso ler os textos que expressam pedidos de justiça nos Salmos, sem deixar de considerar o ensino e a orientação do Novo Testamento. Derek afirma: o Novo Testamento, nas suas citações e ecos do Saltério a respeito deste tema, às vezes fala com menos severidade do que a sua fonte, e às vezes com mais, mas nunca com mero rancor pessoal. O Novo Testamento, portanto, longe de reduzir ao mínimo o papel do julgamento, aumenta a sua gravidade, ao mesmo tempo em que o remove da esfera da represália particular. Aqui fala basicamente que Deus não tem o mesmo sentimento que nós seres humanos. Nós seres humanos temos esse sentimento muito particular. Queremos a justiça segundo a nossa visão. E à luz da Bíblia, às vezes as pessoas invocam a justiça de Deus, pedem a justiça de Deus, achando que a Bíblia é um livro condenatório. E pela lição e pela aula vamos ver que o sentimento de Deus em relação à justiça é muito diferente. Certo. Muito diferente dos nossos corações. Bom, Gerson, me fez lembrar uma passagem nessa questão de justiça, da própria justiça, quando Jesus estava com os seus discípulos, quando chegaram para prender ele.
Qual foi a reação de Pedro? Diz que Pedro puxou. Qual foi, gente? Ele puxou da espada e defendeu Jesus. Ele queria fazer, Francisco Mulher, A justiça com as próprias mãos, né? ele queria exercer a sua vingança. Então, meus irmãos, a Bíblia é clara quando Deus fala: a mim pertence a vingança, a mim pertence a correção. E nessa questão de fazer benfeitoria, nós vemos que Jesus só fez o bem. Só fez o bem, Francisco. E a Bíblia é clara quando diz lá no trecho dos Evangelhos que, por inveja, entregaram a Jesus. Por inveja, entregaram Jesus para ser crucificado. Por favor, Jeff, leia para nós o tópico 3, confiança em tempo de crise. Mas eu quero fazer uma perguntinha aqui, para nós termos aqui uma definição da palavrinha chamada contaminado, Jeff. O que você pode nos falar a respeito? Algo contaminado. Para mim, pastor, o contaminado é aquele que deixa se tomar pela ira. É o meu ponto de vista. Aquele que tem o coração fraco, a mente fraca, e deixa dominar-se por si, ou até mesmo pelas ações do inimigo sobre nossas vidas. Né? Então, Jefferson, é aquela questão. É uma coisa pura, uma coisa saudável. De repente, coloca algo dentro desse copo de água, ele se torna contaminado e próprio para o consumo. Então Saul era algo puro, algo bom, deixou a inveja entrar no corpo dele, agora está contaminado. Que Deus nos ajude, que possamos estar mais perto da presença do Senhor, para não sermos contaminados por nada que vai tirar a nossa característica de cristão servo do Senhor. Por favor, o tópico 3 para nós finalizarmos. Confiança em tempo de crise. Ao escrever este salmo, Davi demonstrou atitudes que relevam a confiança no Senhor em tempos difíceis. A confiança é pressuposto da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo a certeza do agir de Deus. A experiência de Davi alimenta a nossa confiança no Senhor. Em Salmo 56, 3, capítulo 4 ao 11. Amém. Já estamos aqui quando nós vamos nos colocar na condição de dobrar os nossos joelhos para conversarmos com o Senhor. Nós temos que ir com confiança, com certeza que Deus está nos ouvindo e que no tempo de Deus vai nos dar a resposta. Lá em Hebreus está escrito assim: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, todas as vezes que nós dobrarmos nosso joelho, nós dobramos com confiança, crendo que Deus irá agir em nosso favor. Por favor, professor, tópico 3.1. Louvor à palavra de Deus. O salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra. O termo é sinônimo de gloriar-se na palavra do Senhor. Por mais difícil que fosse o momento em que estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor no cumprimento das suas promessas. Davi estava vivendo um paradoxo. De um lado, as ameaças e os planos dos seus inimigos para matá-lo. Do outro, as promessas de Deus. Era preciso fazer uma escolha: entregar-se à desesperança ou confiar na palavra de Deus. Davi prefere dar valor à palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor. É preciso conhecer e dar valor à palavra de Deus. Deixa o comentário, passa o Francisco. Nós entendemos que quando o profeta foi ungido, Deus já estava com Davi. Mas não foi naquele momento em que ele começou a reinar. Levou-se um tempo. Então ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus ordenara a ele a fazer. Mas em nenhum momento ele quis estar à frente disso. Ele fica
ficou no lugarzinho dele. Ele esperou, ele aguardou em Deus, porque Deus fizera uma promessa a ele, embora não fosse o momento. Mesmo se ele tivesse matado Saul, não era o momento. Não era aquela promessa de Deus sendo realizada na vida dele, porque ele sabia que a promessa seria plena, seria uma promessa completa. A promessa de Deus é uma promessa completa. E ele aguardou, quietinho, sofreu, chorou, caminhou, mas glorificou a Deus em todos os instantes, porque entendia que Deus havia lhe feito uma promessa, e sendo Deus feito essa promessa, Deus iria cumprir. Me fez lembrar, irmãos, que no Salmo 37 diz lá: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Essa confiança nós devemos ter no Senhor. Me fez lembrar também, Francisco, quando Pedro estava preso. Diz que Herodes mandou matar Tiago, não é isso? Foi isso mesmo. Matou Tiago. E diz que Pedro era guardado por um quarteto de soldados. E o que Pedro estava fazendo, gente? Na ocasião que estava preso? Orando, né, pastor? Orando. Domingo. Irmão Francisco, como é que pode que venha uma sentença de morte para o outro dia? Ele já sabia que seria ser executado, e mesmo assim não se preocupou, ele dormiu. Mas como é que pode? Está sentenciado para a morte amanhã, mudou uma pessoa. E ele vai dormir? Não. Quando a pessoa se encontra nessa condição, ele não dorme. Ele nem quer que o tempo passe. Mas, na pessoa de Pedro, existia uma promessa, Francisco, da parte de Deus, usando os lábios de Jesus, quando Jesus foi perguntado a respeito de Pedro: Pedro, hoje você é jovem, você não sabe o que está fazendo, Pedro. Vai chegar tempo, Pedro, e vão te levar, Pedro. Vão te levar para lá e para cá, para lá e para cá, Pedro. Você não vai, Pedro. Então Pedro guardou no seu coração, Pedro. Então isso não é problema. Se o Senhor falou que eu não ia morrer, eu vi o Senhor fazer tantos milagres. Poxa, peraí, então eu vou descansar. Jesus me prometeu que eu ia ficar velho. Eu não estou velho ainda, então vou dormir. Então essa é a confiança que temos que ter na palavra do Senhor e na pessoa do Senhor. Por favor, gente, 3:2, para nós finalizarmos aqui e regressar para nossos lares. O medo não prevalece diante da confiança. O salmista declara: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Há um paradoxo, temor versus confiança. Há uma relação dinâmica entre o medo e a confiança. Sinto medo e por isso preciso reagir. Porém, de que forma? A reação poderia ser a de Elias, esconder-se em uma caverna. Poderia retroceder, como fizeram os israelitas quando ouviram acerca dos gigantes que habitavam em Canaã. Porém, o salmista, ao deparar-se com essa situação, sobrepôs por meio da confiança em Deus. O medo faz parte do ser humano. Temos medo do futuro, do desemprego, das doenças, da violência, de enfrentarmos novos projetos, de assumir o nosso chamado. O medo pode impedir o nosso crescimento e por isso precisamos superá-lo. Em vários momentos, Jesus disse para que não tivéssemos medo. Ter mais confiança. Me fez lembrar aqui, irmãos, na questão da confiança, não do medo, quando Deus chama Abraão, gente. As palavras foram: sai do meio da tua parentela e você vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. E disse que Abraão saiu. Que é isso? Confiança. Temos que ter essa confiança no Senhor. Diz também aqui que o medo pode impedir o nosso crescimento. Pode, gente? Pode ser, né, pessoal? Tem pessoas que têm medo para poder, né,
E assim, nós não devemos, né? É isso, Francisco? Com certeza. Ter medo de crescer? Todos nós temos medo de alguma coisa, né? E esse medo vai nos atrapalhar em algum momento. Como bem nos relatou aqui, é porque somos seres humanos, né, pastor? Temos medo das situações, né? Mas que Deus pede para ter confiança, né? Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Nós, seres humanos, somos sim suscitos de medo. O medo faz parte da nossa existência. Mas como servo do Senhor, nós temos que vencê-lo em nome de Jesus. 3:3 para nós finalizarmos. Faz favor, Francisco. A confiança que move a oração. É relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Primeiro pede misericórdia para a seguir, apresentar ao Senhor a questão, e louvor, fazendo menção da palavra de Deus. Tal construção da oração faz-nos lembrar de Filipenses 4, do 6 ao 7. Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar com ações de graça. Notar que o salmista também menciona ações de graça, que nossa confiança no Senhor nos mova a oração com gratidão, e assim desfrutaremos da paz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Por favor, Francisco. Aqui deixa-nos claro que na nossa oração, por mais difícil que ela seja, ou por mais complicado que seja o momento em que estamos vivendo, ao orar a gente não tem somente que se lamentar, né? Devemos orar e louvar e enaltecer o poder de Deus. É como aquela oração de Jesus do Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele está enaltecendo a Deus, está glorificando a Deus, mesmo sabendo que mais à frente iria passar aí um pão que o diabo amassou literalmente, né? Mas em todos os momentos ele está enaltecendo a Deus, ele está glorificando ao Senhor. Então a nossa oração tem que ser assim, por mais difícil que seja, devemos orar, glorificar, apresentar a Deus os nossos problemas e ter fé que Ele é poderoso para nos ouvir e nos abençoar. Amém. Então a oração é: primeiro eu exalto, glorifico ao Senhor, e diante do meu problema eu ponho a minha confiança no Senhor. Me fez lembrar de Jonas, no ventre do peixe. Diz que ele confiou, clamou e Deus o libertou, mandando que o peixe o deixasse lá na praia. Quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam, que interagiram conosco. Nosso muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Aqui em nossas mãos de oração, a nossa irmã Regiane, juntamente com a sua mãe, pede oração em prol da sua, Da irmã Heloísa Correia de Souza. E isso vamos estar intercedendo para que Deus entre com provisão, com socorro divino em prol dessa vida. Amém? Bom, Francisco, por favor, agradece. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvamos ao Senhor, glorificamos o Teu santo nome, crendo na nossa vitória. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, que livra-nos de todos os males, porque confiamos em Ti e sabemos que o Senhor é poderoso para nos guardar e nos livrar de todos os males. Pedimos também pela nossa irmã Heloísa, que o Senhor vá ao encontro dela, guardando sua vida e protegendo. Pedimos ao Senhor que ajude os nossos irmãos e irmãs, os mais idosos, os nossos jovens, nossas crianças, que o Senhor possa abrir as portas dos empregos, da saúde e venha abençoar a sua igreja.